você falou sobre as três mentes, né, Susan? Que existem três mentes. Quais são essas três mentes, então? Fala um pouquinho pra gente. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de convidar vocês a colocar a mão no coração e silenciar só um pouquinho. Respira profundamente. Observe o seu corpo. Sente aí o seu coração, como é que está a batida? Como é que está a sua energia? Você está pensando no que aconteceu ontem, na comida que você vai comer daqui a pouco? Ou você está plenamente atento a essa live? Presta atenção que essa é uma chave muito importante para a cocriação. E eu vou entrar mais nesse assunto daqui a pouco. Sobre as três mentes, temos a mente consciente, como eu falei, ela é responsável por 5% da cocriação. Só que a mente inconsciente é a mente que é responsável por 95%. E além dela, temos a mente cósmica, que é a mente universal, o todo, Deus, a fonte divina. Quando nós pensamos em algo, nós desejamos esse algo apenas com a nossa mente consciente, né? E se ela é responsável por 5%, será que ela realmente ajuda a gente a criar assim? Se fosse dessa forma, todo mundo teria tudo o que quer muito rápido. Sim. Porém, a nossa mente inconsciente, ela guarda tudo aquilo que foi registrado no nosso primeiro setênio, no nosso segundo setênio. Quando nós somos crianças, a gente retém tudo aquilo que foi passado para nós. Tudinho. Sem questionar. E aí vem traumas, vem crenças, crenças de religião, crenças de vida, ditados populares, coisas simples, mas que vão ficando guardadinhos lá no nosso inconsciente, bem forte. E aí, quando a gente quer cocriar alguma coisa que não bate com o que o nosso inconsciente acredita, não adianta. Não vai cocriar. E aí que foi o ponto mais importante para eu aprender a transformar a minha vida e a criar, trazer aqui e agora aquilo que eu desejo. Eu já transformei a minha vida em vários níveis depois que eu entendi isso. Por quê? Primeiro, a gente entende o que está acontecendo agora. O que o nosso inconsciente está ali travado, nas crenças, o que está acontecendo. E se não está batendo, a gente precisa limpar com alguma técnica, com alguma terapia, com alguma coisa. Terapia holística, com Ho'oponopono, o que for. Se investigue, o autoconhecimento ele é extremamente importante. Algumas pessoas banalizam o autoconhecimento, né? Acham que é besteira, mas é muito importante para você ter uma vida saudável, uma vida plena. Então, me perdi aqui. Muito importante você se compreender, fazer práticas e limpar para que você possa colocar novas crenças, crenças positivas, porque o que a gente tem lá no nosso consciente dele, a vida inteira são crenças limitantes, crenças que limitam o nosso processo cocriativo. E quando a gente coloca novas crenças, crenças positivas, a coisa começa a mudar. A coisa começa a transformar e aí, aos poucos, você começa a cocriar uma nova realidade. E você pode experimentar isso com coisa, tá? Por exemplo, eu quero falar com um amigo que eu não falo há muito tempo. Essas foram as primeiras experiências que eu fiz. E aí eu pensava muito nessa pessoa. Às vezes, agora eu não preciso nem pensar muito, tá? É só quero falar com fulano e a pessoa manda uma Já, mensagem. Porque, ó, o universo já vai, já manda. Agora, se você tem uma crença muito forte sobre dinheiro, e aí você quer cocriar R$ 1 milhão, tem muita coisa aí para limpar nesse processo. realmente. As crenças, elas às vezes ficam escondidas, né? Você tem que, eu acho interessante que para você identificar uma crença, para você descobrir uma crença, eu ouvi esses dias numa palestra que você percebe primeiro o efeito, né? Ela gera um efeito e do efeito você consegue chegar no porquê que aquilo está acontecendo. Então, eu tenho medo de alguma coisa, eu sinto que eu preciso de algo, ou tipo,
eu tenho que alcançar alguma coisa, mas eu não consigo. Qual é esse efeito? Esse não conseguir tá vindo de onde, né? Aí ele vem lá das crenças. Nossa, eu adoro esse tema, porque a gente vai aí trabalhar a fundo, né? Todas as travas que a gente tem na vida. E não é mágica realmente, é um trabalho de tratamento, de limpeza. Nossa, Suzana, é legal porque assim, eu acho interessante quando você fala sobre essas questões, porque assim, a gente não para observar isso, né? Se a gente começasse a conversar mais da gente com a gente mesmo, olhando os nossos defeitos, nossas dificuldades, a gente conseguir encontrar esses pontinhos e ir trabalhando um por um e resolvendo, né? Às vezes a pessoa precisa vir para a terapia, vir para uma consulta para poder abrir o coração e parar e se olhar de fora, né? Essa questão da cocriação, ela está muito relacionada com as crenças, eu acredito, porque se você estiver travado ali nas crenças, você não sai do lugar, né? Você fica parado. Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, é porque eu estava aqui lembrando que quando eu falei da relação das três mentes com o coração, eu não sei se eu cheguei a falar do sentimento, né? É Sim. um ponto muito importante, o sentimento. Porque muita gente pensa que é só pensar. É só pensar. Eu penso, acontece, né? Mas o Uhum. sentir, né, ele é muito mais forte. É claro, são diversos pontos que contribuem para a cocriação. Mas o sentir, como eu falei, os impulsos magnéticos são muito mais potentes do que os impulsos elétricos. E quando a gente sente algo, aquilo cria. O pensamento, a palavra também são importantes, né? Mas o sentimento, ele tem um peso muito grande nesse processo. Então, como que eu consigo equilibrar um pouco do sentimento com o pensamento e conectar esses três pontes? Como que eu consigo trabalhar isso? Bom, aí, como eu falei, é aquele processo de Peso. autoconhecimento. Você vai precisar meditar, fazer técnicas, procurar compreender o que você está sentindo, por que você está sentindo exatamente aquilo que você falou ainda agora, né? Porque se eu não me compreendo, se eu não me entendo, não tem como mudar algo em mim. Primeiro eu preciso me compreender. E outra coisa, quando você quer alguma coisa, também é importante você entender por que você quer aquela coisa. O que você vai sentir quando você receber aquela coisa, né? Que sensação aquilo vai trazer para você? Não é só algo, o porquê também Uhum. importa. E aí, O porquê. sim, tem algumas técnicas de cocriação que a gente faz uma visualização, né? A gente se visualiza no futuro e atrai para o presente a sensação daquilo que você está trabalhando no futuro, né? Isso é PNL. A gente visualiza e a gente trabalha os nossos sentidos, né? O olfato, a visão, o que está escutando, o que as pessoas estão falando para você naquela situação que você está imaginando. E aí você vai trabalhando tudo aquilo e vem trazendo aquela sensação para o presente. E aí, é aí que está um dos maiores segredos, né? Sentir de verdade, como se já estivesse acontecendo aquilo do futuro que você quer no agora. Por isso é importante estar no presente.